2 de janeiro de 2020. 2020, né? Pois é, 2 vezes 20. Está na hora de eu contar aqui para você algo que tem a ver com as minhas origens. Eu estou em João Pessoa, que é a capital do estado da Paraíba, onde eu nasci. Eu nasci lá no fim do sertão, numa cidade chamada Iraúna, que fica limítrofe com o Rio Grande do Norte ao norte e com o Ceará a oeste. Esta cidade elege o seu prefeito aí, com 5 mil votos, e o João Bosco Fernandes foi um prefeito sempre muito votado, várias vezes, se reelegeu, e agora foi pego, digamos, com a boca na botija, na Operação Pés de Barro. Operação Pés de Barro conta como houve propinas para políticos na construção de um duto que leva a água do açude da Capivara para a cidade de São João do Rio do Peixe. Não tem nada a ver com São José do Rio do Peixe. São João do Rio do Peixe. A imprensa inteira falou em São José, mas não é São José não. São João do Rio do Peixe. No meu tempo, era Antenor Navarro, um grande revolucionário de 30, que era presidente da Paraíba quando caiu num avião e morreu na Bahia de Todos os Santos, né? Antenor Navarro depois voltou a se chamar São João do Rio do Peixe. E eu nasci em Iraúna, que era um distrito, na época era Belém do Arrojado, e era um distrito de São João do Rio do Peixe, naquele tempo chamado de Antenor Navarro. Pois bem, João Bosco Fernandes foi pilhado com dinheiro de propina na cueca, repetindo o episódio grotesco que aconteceu com um assessor do então deputado estadual pelo Ceará e hoje deputado federal, líder de todas as bancadas da esquerda, José Guimarães, irmão do ex-presidente do nacional, do PT, José Genuíno, que foi guerrilheiro lá do PCdoB, em Tocantins. Pois bem, o prefeito foi pilhado com dinheiro, e o que é que isso tem a ver com o Brasil? Tem a ver com o Brasil é o seguinte: desde menino que eu sei que os prefeitos de pequenas cidades, de pequenos municípios, de municípios inventados para servir de cabides de emprego para parentes e apaniguados de chefões políticos, esses prefeitos sempre roubaram o chamado Fundo de Participações do município e compravam fazendas nas proximidades, e depois houve uma certa debandada para o estado de Tocantins, ao qual me referi recentemente, agora há pouco, nessa gravação, né? Pois bem, então, essa operação Pés de Barro, uma operação da Polícia Federal, é uma operação que tem a ver com um resgate dessas coisas de corrupção que há muito antes do PT, não tem nada a ver com o PT. É uma coisa do costume dos pequenos municípios que foram criados para isso. Na verdade, esses municípios não têm autonomia tributária, eles não cobram impostos. Se cobrarem, não pagarão. E então eles vivem da esmola que lhes dá o governo federal, chamado Fundo de Participação dos Municípios. Recentemente, o Bolsonaro tentou acabar com essa vaca de tetas, digamos, esquálidas, mas ainda assim muita gente tem enriquecido por causa delas, e as cidades não cobram como deveriam de seus prefeitos o uso dessas verbas do Fundo de Participação em obras que atendam a comunidade. E esse prefeito da minha cidade, que eu conheço desde a minha infância e sei quem é, também estava nessa maracutaia e agora foi surpreendido com dinheiro na cueca, repetindo o episódio do Capitão Cueca, porque o Zé Guimarães, que é líder do PT, ele fica muito irritado quando se fala nessa história da cueca. Na verdade, ele não era ele que estava com a cueca, era um assessor, e então ele apela para o fato de que o Supremo Tribunal Federal já o inocentou desse episódio, que afinal de contas era um assessor, não era ele. Mas ainda assim o apelido agora está sendo dividido entre ele
e o João Bosco Fernandes. E essa história, esse resgate desse tipo de corrupção que está sendo flagrada agora, nessa época de combate à corrupção, ela também envolve, nesse mesmo episódio, do duto que leva a água do açude, que aliás tem o nome do meu bisavô, Alexandre Moreira Pinto, é um açude da propriedade da família Capivara, e que foi construído na gestão de Cássio Cunha Lima, e esse duto também há propinas que foram pagas a um deputado chamado Wilson Santiago, da cúpula, do PTB na Paraíba, já foi do MDB, e o deputado Wilson Santiago também protagonizou um episódio de comédia bufa, né? Bateram à porta da casa dele e ele pediu um tempo porque a mulher estaria nua e ia trocar de roupa para receber os policiais. Foi o tempo que ele teve para guardar 7 celulares numa caixa de remédio para diabetes que são guardados na geladeira. Então os celulares foram guardados na geladeira e, evidentemente, os policiais que não estavam lá para fazer caça inútil foram atrás do que estava dentro do seu frigobar no quarto e descobriram esses celulares nos quais estão registradas gravações de conversas a respeito do propinoduto, desse aguaduto. Pois é isso aí. Então temos agora de volta a essas falcatruas antigas, muito antigas, mas também estamos chegando à chamada nova política. Imagine que eu acabo de ler que o PSL, que é o partido pelo qual o presidente Jair Bolsonaro foi eleito, resolveu representar uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra o juizado de instruções, né? Entrando junto agora com a Cidadania, o Partido de Cidadania e o Partido Podemos. Evidentemente, você sabe que o senador, que era do PSL, Flávio Bolsonaro, trabalhou violentamente contra a lava-toga, porque o presidente da República, ele fala muito em nova política, mas ele tem alguns problemas com a nova política no que diz respeito a coisas que atinjam o Supremo Tribunal Federal, né? Então o PSL, que agora os bolsonaristas estão saindo do PSL, entrou com uma representação judicial contra o Juizado de Instruções, que é uma obra do STF, né? Do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli e de sua turma, com a deputada do Centrão, lá do Piauí, chamada Margarete Coelho, o deputado petista Paulo Teixeira e o Marcelo Freixo, do PSOL do Rio, brigando para dizer que o autor, na verdade, é ele. Pois é, a chance disso aí ter bom resultado são mínimas, eu já lhe falei isso no vídeo de ontem. E o Bolsonaro já deu sinais explícitos de que ele não vai apoiar, que ele vai sancionar a lei do fundo eleitoral. Aí a coisa realmente pesa, porque o fundo eleitoral é um assalto de 2 bilhões de reais. É difícil que o Bolsonaro não sancionar, sabe por quê? Porque esse fundo foi fixado pelo governo na lei do orçamento. A lei do orçamento, aí fica difícil dizer como é que vai vetar um fundo que foi criado pelo governo. Agora, a sanção não é tão vergonhosa. Vergonhoso é criar. Vergonhoso é criar. E dar a oportunidade para que os senhores bandidos do Congresso usassem aquela história do bode na sala do camponês, que inventaram um fundo partidário de fachada de 3 bilhões e 800 para poder voltar ao de 2, que já é um absurdo, porque na última eleição, que foi uma eleição federal e várias eleições estaduais, se gastaram 1 bilhão e 700 milhões de reais
nesses fundos para os partidos disputarem. Agora é uma eleição municipal muito mais barata. Não tem necessidade desse tipo de despesa. Ou seja, é dinheiro para o simples furto. Então, é pior do que uma sanção, é o reconhecimento da autoria desse bode que os bandidos do centrão e da esquerda tentaram usar para enganar a opinião pública. Pegou mal, né? Vamos dizer que pegou mal. Eu, pelo menos, não gostei de ver essa notícia. Você me diga o que é que você acha. Comente e me diga o que é que você acha dessa notícia. É isso aí. Até lá, vamos ficando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.